Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando. Vamos nós para mais uma videoaula, dar continuidade à nossa discussão aqui do nosso conteúdo de geografia, né? Nós estamos agora no tema 3 do nosso sexto capítulo do livro de geografia, mais precisamente ali entre as páginas 160 e 164, tá bom? Depois de termos falado sobre os recursos naturais, sobre outros elementos, enfim, vamos agora estar abordando aqui sobre a indústria. Também nós falávamos ali sobre os setores da economia, setor primário, secundário, terciário. Agora nós vamos aqui estar abordando um pouco sobre o setor industrial, que configura o setor secundário da economia. Na verdade, na aula anterior também nós já falávamos do setor primário, que era extrativismo e agropecuária, tá bom? Enfim, a indústria é uma atividade econômica extremamente importante para toda e qualquer sociedade. Tanto é que os países mais industrializados tendem a ser mais desenvolvidos, ou seja, tendem a ter uma situação econômica mais tranquila, tendem a gerar mais emprego, renda, etc. Tá bom? Mas quando surgiu a indústria? De que forma a indústria teria surgido e quais foram os meios de produção, os modos de produzir as coisas que antecederam o setor industrial, né? Porque nós sabemos que a indústria ela surge ali pelas tantas do século XVIII. Mas antes disso, o que é a indústria, na verdade? O que deu origem à indústria? De que forma as pessoas da época produziam as coisas, tá bom? Então é importante salientar que houveram ali algumas atividades desenvolvidas anteriormente à indústria. A mais antiga delas é o artesanato. Você pode se perguntar, mas professor, artesanato até hoje existe. A gente vai na praça e vê de repente aquelas pessoas produzindo pulseirinhas artesanais, colares, etc. Ou então a gente pode verificar alguém fazendo alguma coisa de renda, de crochê, enfim, de tecido ou mesmo de barro. Isso é artesanato? Claro, sim. Né? Mas podemos dizer que o artesanato hoje ele é uma atividade desenvolvida complementar ao setor industrial. Que a indústria é responsável por fabricar hoje tudo, absolutamente tudo que nós consumimos. Mas ainda assim, o artesanato sobrevive através dessas atividades, ou melhor, da produção desses objetos que são, digamos assim, de uso muito mais ornamental do que necessariamente cotidiano, tá bom? Mas no passado, o artesanato era o responsável por fabricar tudo que as pessoas precisavam, né? Quais eram as principais características do artesanato? Ou melhor, antes disso, em que consiste o artesanato? Em que consistia e em que consiste? Na produção de utensílios e objetos confeccionados manualmente, sem o uso de qualquer ferramenta mais sofisticada. No máximo, os artesãos tinham à disposição ali ferramentas mais rudimentares, no máximo uma tesoura, uma faca, alguma coisa do gênero, uma agulha, mas não havia a inserção de máquinas e equipamentos, tá bom? Uma das questões que caracterizam bastante o artesanato é o fato de que o artesão era ele responsável por todas as etapas do processo produtivo. Vamos imaginar que naquela época, ali lá pelas tantas do século XV, XVI, por exemplo, ou antes disso, alguém precisasse de um sapato e encomendasse esse sapato ao artesão. Caberia ao artesão fazer todo o processo, cortar o couro, curtir o couro, colocar a sola, pregar, perfurar, colocar o cardaço, enfim, fazer todo o processo. Ele é que cumpria todas as etapas e justamente por isso, e por não se utilizar de máquinas e ferramentas sofisticadas, esse processo era bastante demorado. Então, um dos elementos, digamos assim, negativos do processo artesanal de fabricação das coisas é a demora no processo todo, na elaboração final do produto. Eis que passou-se a haver uma demanda muito maior de produtos e o artesanato já não estava mais dando conta. Esse foi justamente o período que coincidiu ali com as grandes navegações. Então, na medida que os, entre aspas, descobridores desbravavam novos territórios, a demanda por produtos aumentava, então eis que o artesanato já não dava mais conta. Então, passou-se do artesanato para a manufatura. Mão, fatura, fazer. Então, fazer à mão ainda. Mas qual é o diferencial da manufatura para o artesanato? É que na manufatura havia a chamada divisão social do trabalho, ou seja, o trabalho ele era dividido por etapas. Se era para fabricar o mesmo sapato, um cortava o couro, outro curtia o couro, outro colocava o solado, outro, enfim, dava o acabamento final. E esse fato de dividir as funções, essa chamada divisão social do trabalho, acelerava o processo. E aí fazia com que as coisas fossem produzidas com maior
velocidade e, enfim, as pessoas pudessem ter atendidas as suas demandas de forma cada vez mais rápida, tá certo? Enfim, artesanato e manufatura configuram aí como os primórdios da indústria. Aí sim, no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, é que a indústria teve o seu pontapé inicial. A Inglaterra foi o país pioneiro no processo de fabricação das coisas através da chamada maquinofatura, fazer através de máquinas. A primeira máquina inventada, a história nos narra, foi a máquina a vapor. Como ela era utilizada e para quê, enfim, de que forma ela funcionava. Na verdade, na Inglaterra naquele período, as principais atividades todas estavam envolvidas com relação à tecelagem, ou seja, a fabricação de tecidos. Mas sem a utilização de máquinas, essa fabricação ainda era lenta, era de baixa qualidade, enfim. Eis que alguém inventa ali uma máquina movida a vapor, e o que era queimado para gerar esse vapor? O carvão mineral. Então, o carvão mineral, que não é o carvão de churrasquinho, é um minério, um carvão, enfim, encontrado no subsolo, que é fruto de um processo de milhões de anos de carbonificação de árvores, de galhos, enfim, da matéria orgânica morta. E aí o carvão mineral ele era extraído e utilizado como fonte de energia para gerar esse vapor, que fazia, enfim, a máquina funcionar. Era a máquina de fiar, a máquina de fabricar tecidos. A partir daí também inventou-se as primeiras locomotivas, ou seja, os trens movidos também a vapor. Isso revolucionou também o sistema de transporte. Enfim, a chamada primeira revolução industrial faz jus ao nome, porque foi uma revolução. A partir dali, o processo de fabricação das coisas e também o sistema de transporte teria sido realmente revolucionado. E os ingleses foram ali os pioneiros nesse processo. A partir de então, portanto, o desenvolvimento científico e tecnológico foi acompanhado de grandes transformações econômicas e também sociais, tá bom? Eis que a indústria, nós não usamos máquina a vapor até hoje. O carvão mineral não é, por exemplo, a principal fonte de energia das máquinas até os dias atuais. As coisas mudaram, ou seja, a indústria ela surge no século XVIII, mas ao longo desses séculos todos, de lá para cá, ela foi se modernizando, ela foi, enfim, sendo, acompanhada por um processo bastante interessante de evolução. E aí surgiram o que nós chamamos de etapas de evolução da revolução. Etapas de evolução da indústria, as chamadas segunda e terceira revolução industrial. A segunda revolução industrial deu-se ali entre o século XIX e o século XX. A industrialização se expandiu para a França, a Alemanha, a Itália, a Rússia, Japão e Estados Unidos. Teve início uma nova etapa dessa produção industrial, que nós chamamos de revolução. Então, ou seja, não mais na Inglaterra apenas, expandiu-se para outros países, inclusive fora da Europa, como o Japão, como os Estados Unidos, tá certo? E o que mais é marcante ali na segunda Revolução Industrial, nessa segunda etapa de evolução da indústria, é, por exemplo, a siderurgia, ou seja, a fabricação, a intensificação do processo de fabricação de ferro e aço, a transformação do minério de ferro em ferro propriamente dito e aço, e aí possibilitou-se, por exemplo, a intensificação de outras atividades, como a fabricação de automóveis. A essa altura do campeonato já tinham ali descoberto o petróleo como fonte de energia, então esse petróleo serviria como fonte de energia para fazer funcionar o motor à explosão, que também fora inventado nessa segunda revolução industrial. Os Estados Unidos é o grande destaque, porque foi nos Estados Unidos, por volta de 1800 e alguma coisa, é que o petróleo teria sido descoberto como fonte de energia. 1864, para ser mais exato, se eu não estou enganado. Então, o petróleo como fonte de energia, a invenção do motor à explosão, a invenção da eletricidade, que foi uma outra grande inovação da segunda revolução industrial. Ou seja, percebam a quantidade de elementos que se acrescentaram à indústria nesse segundo momento, nessa segunda etapa. Porque ali a pesquisa científica, a tecnologia começaram a se desenvolver e a encorpar ainda mais a indústria. Nesse período, também foi muito importante a introdução de um modelo de produção chamado modelo fordista. Isso mesmo, inventado, criado por Henry Ford. Esse mesmo Henry Ford foi o fundador da Ford, que hoje nós conhecemos, essa fabricante de automóveis estadunidense, que ainda hoje existe, que vende carros para o planeta inteiro, Então, o fundador da Ford, o denominado Henry Ford, criou ainda lá no início do século, final do século XIX, início do século XX, uma linha de montagem chamada de Fordismo, no processo de fabricação dos primeiros automóveis criados pela Ford. De que forma o Fordismo funcionava? Tratava-se de uma linha de montagem que produzia de forma muito metódica, em série. Cada funcionário da fábrica exercia exatamente uma função.
né? Tinha-se uma esteira, e aí o chamado monobloco, né? Que é, digamos assim, a peça inicial do automóvel percorria por aquele monobloco, e ali cada parte do automóvel ia sendo montada. Cada operário desenvolvia uma função específica. Eu sugiro a vocês, se tiverem curiosidade de pesquisar, o filme Tempos Modernos, do extraordinário Charlie Chaplin, um dos maiores gênios do cinema mundial. É um filme muito antigo, ainda da época do cinema mudo, em preto e branco, lá dos anos 30, mas Charlie Chaplin, de forma bastante cômica, muito engraçada, ele faz uma crítica a esse modelo fordista, né? De ter que ficar esquizofrênico, de tanto executar apenas uma mesma função, né? Então isso é típico do modelo fordista de produção que Henry Ford estabeleceu lá na segunda Revolução Industrial, principalmente no processo de produção de automóveis, tá bom? Algumas décadas se passariam ali, eis que surgiria, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir da segunda metade do século XX, surgiria a chamada Terceira Revolução Industrial. Na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da eletrônica e da informática inaugurou a Terceira Revolução Industrial. A partir daí, houve grande desenvolvimento das telecomunicações, surgimento da informática, da internet, da engenharia genética, das indústrias químicas e farmacêuticas, aeroespaciais e eletrônicas, ou seja, percebam que a chamada Terceira Revolução Industrial já é algo mais próximo da nossa realidade. É onde surge a informática, posteriormente a internet, as engenharias genética, a química fina, a indústria farmacêutica mais apropriada, tudo isso vem na esteira de um terceiro momento de evolução da indústria. E é também típico desse momento o chamado toyotismo. Se na segunda tínhamos o fordismo, a terceira temos o toyotismo. Isso mesmo, vindo também do fundador da Toyota, isso já no Japão, que era um modo de produção de automóveis também, porém mais flexível, no qual a produção é flexível, ou seja, se define principalmente pela possibilidade de mudanças e ajustes no processo produtivo e também pela demanda. Enquanto que Ford fabricava em larga escala e estocava aquelas centenas de milhares de automóveis, o toyotismo já vem com aquela lógica do just in time, ou seja, tempo é dinheiro. Eu vou fabricar, porém de acordo com a demanda, eu não vou estocar, porque eu posso perder recursos através disso. Enfim, são todas transformações da chamada Terceira Revolução Industrial. E a indústria não parou de evoluir, não ficou na Terceira Revolução. Há quem diga que nós estejamos atualmente num quarto estágio da revolução. Isso não está nos livros, mas há quem chame, por exemplo, a inteligência artificial como o quarto estágio da Revolução Industrial. Ou seja, hoje nós já temos ali a robótica muito desenvolvida, nós já temos aparelhos eletroeletrônicos que funcionam com inteligência artificial, ou seja, isso é tudo muito inovador. Então a indústria ela não para de se desenvolver. Ou seja, é um breve histórico de desenvolvimento da indústria. Mas também a indústria, pessoal, ela é desenvolvida, na verdade, ela é ali classificada pelos seus tipos, né? As diferentes atividades industriais podem ser classificadas segundo a forma como produzem, o uso da matéria-prima e energia e o destino da produção, além do desenvolvimento tecnológico. Então, esses elementos é que distinguem o sistema industrial. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a forma de produção. A forma de produção ela pode classificar a indústria em um tipo ou outro. Por exemplo, as chamadas indústrias extrativas. O próprio nome já diz. É aquela indústria que vai beneficiar, que vai transformar imediatamente o que é extraído dos recursos naturais. Então, retira os recursos da natureza para serem usados por outras indústrias. Por exemplo, a indústria de extração da madeira, ela vai dar origem, por exemplo, à celulose, que é a matéria-prima para a fabricação do papel. Então, a indústria extrativa de madeira é uma indústria que gera, portanto, um subproduto para um outro tipo de indústria, que é a fabricação de papel. A indústria que extrai o petróleo, ela vai extrair o petróleo, a indústria extrativa, as chamadas petrolíferas, né? Depois esse petróleo vai ser processado e vai servir a outra indústria, a chamada indústria petroquímica. Vai transformar esse petróleo em estado bruto, vai refiná-lo e ele vai servir, portanto, de combustíveis para inúmeras atividades. Ou seja, a indústria extrativa, ela faz esse processo. Olha os exemplos. Indústria de extração de minério, da pesca, a exploração de floresta, que obtém madeira, látex, frutos, fibras, óleos vegetais, que obtém também ali a celulose do papel. Então, essa é a indústria extrativa. É aquela que retira os recursos da natureza, o transforma para que ali também esse subproduto seja utilizado por uma outra indústria ainda, até chegar no produto final. Temos também as chamadas indústrias de beneficiamento.
refina ou beneficia um produto primário para que possa ser usado por outras indústrias ou consumido. Podem ser citadas, por exemplo, a indústria de cortume, que é a indústria que beneficia o couro, por exemplo, e a de beneficiamento de grãos, como arroz e feijão, ou seja, são as indústrias que beneficiam, você colhe o feijão. Na indústria ali, a agropecuária colhe o feijão, mas aquele feijão precisa ser beneficiado. Ele precisa ser ali selecionado, ele precisa ser empacotado. Isso serve também para a soja, isso serve também para outros subprodutos, tá certo? E também podemos citar aí as indústrias de cortume. Eu falava da indústria petroquímica, ela se enquadra aqui, na verdade, né? O petróleo é extraído e aqui ele é beneficiado. Então, a indústria de beneficiamento enquadra-se também na indústria petroquímica. Temos a indústria da construção civil, que é aquela indústria que planeja, constrói edifícios, estradas, residências, portos, aeroportos, rodovias. É tão grande, de uma magnitude tão grande o impacto causado por essa atividade que ela é considerada uma indústria, então é chamada indústria da construção civil. E por fim, a indústria de transformação. Produz bens destinados a satisfazer as necessidades dos seres humanos e a de outras indústrias. São exemplos a mecânica, a automobilística, a têxtil se enquadra nesse exemplo de indústria. Então, portanto, formas de produção caracterizam a indústria. Pode ser extrativa, pode ser de beneficiamento, pode ser da construção civil ou pode ser de transformação. A indústria também, ela se distingue através do uso da matéria-prima e da energia. Por exemplo, no que se refere à quantidade de matéria-prima utilizada e de energia consumida, a indústria pode ser classificada em dois tipos, leve ou pesada. A indústria leve é a indústria de bebida, a indústria de tecidos, a indústria de alimentos, que o consumo de energia e de matéria-prima nesse tipo de atividade industrial é pequeno, é relativamente pequeno se comparado com a pesada. Já a chamada indústria pesada é a indústria que emprega grande quantidade de matéria-prima e consome uma grande quantidade de energia no seu processo produtivo, como, por exemplo, a siderurgia, a indústria naval, a produção de veículos, a produção de máquinas. O consumo de matéria-prima e de energia nesse setor é bem maior do que, por exemplo, no processo de produção de bebidas, de tecido, de alimentos. Então, pelo uso da matéria-prima e da fonte de energia, nós podemos classificar a indústria leve e a indústria pesada. Temos também a diferenciação da indústria pelo destino da produção. Ela pode ser de bens de produção, de bens de capital e de bens de consumo. Já explico. O que é a indústria de bens de produção? É aquela que transforma a matéria-prima, que está em estado bruto, por exemplo, o minério de ferro, ele está em estado bruto. A indústria de bens de produção pega esse minério de ferro bruto, lá do subsolo, e o transforma em chapas de ferro e aço. Ela só fez isso, porque aquela chapa de aço vai ser usada por outra indústria, para fabricar geladeira, para fabricar automóvel, para fabricar qualquer coisa. Mas a indústria de bens de produção, ela faz esse processo de transformação da matéria-prima bruta para algum outro produto que vai ser utilizado lá na frente por outra indústria. Como, por exemplo, repito, o minério de ferro. Ele é transformado pela indústria de bens de produção, que vai dar origem a chapas de aço. Temos as chamadas indústrias de bens de capital. Produzem equipamentos como máquinas, ferramentas, motores, que outras indústrias também utilizam, tá bom? Principalmente a indústria automobilística. E, por fim, a indústria de bens de consumo, que é aquelas que diretamente produzem o que nós vamos consumir. A indústria de bens de consumo, ela precisa das outras duas anteriores. Ela precisa da indústria de bens de capital e precisa, por exemplo, para produzir um automóvel. Quem produz o automóvel é a indústria de bens de consumo. Mas o automóvel ele precisa, por exemplo, do motor e da bateria, que é produzida pela indústria de bens de capital, e precisa dos componentes de ferro e aço, que é produzido pela indústria de bens de produção. No bojo da indústria de bens de consumo, nós temos os bens de consumo duráveis, que podem ser automóveis, que podem ser, por exemplo, máquinas de lavar, geladeira, enfim. E temos os não duráveis, que pode ser, por exemplo, roupas, calçados, alimentos, que é aquilo que a gente precisa repor com frequência. Então, entendam, dentro da chamada indústria de bens de consumo, nós temos a seguinte classificação: as indústrias de bens de consumo de bens duráveis, que são aquelas que a gente demora para substituir, como um automóvel, como uma geladeira, uma máquina de lavar, e temos aqueles produtos de bens não duráveis que a gente consome e tem que substituir com frequência, é uma roupa, é um calçado, é um alimento. Desenvolvimento tecnológico, ele também classifica a indústria, que pode ser de alta tecnologia, por exemplo, informática, telecomunicação, biotecnologia, engenharia aeroespacial, ou pode ser uma indústria tradicional, que usa pouca tecnologia, por exemplo, né? Podemos citar aqui que tipo de energia, aquela que usa pouca mão de obra, por exemplo, a indústria naval, a siderúrgica, ela usa, na verdade, grande mão de obra, mas pouca tecnologia.
Já a indústria de alta tecnologia usa ali microchips, eletrônica mais refinada, então a mão de obra tem que ser especializada, diferentemente das chamadas indústrias tradicionais. E por fim, nós precisamos dizer que as indústrias elas são muito importantes no que diz respeito à economia, no que diz respeito à geração de emprego, de renda, de desenvolvimento, e para nós que consumimos, que precisamos consumir tudo que vem da indústria, mas elas também alteram muito a paisagem. Elas causam ali um impacto, de uma certa forma, até prejudicial. Então, as paisagens podem ser criadas ou modificadas pela ação dos seres humanos. O aumento da atividade industrial, verificado em diversos países, contribui para que essas modificações sejam ainda mais significativas. Ou seja, a partir da invenção das primeiras máquinas, a partir da primeira revolução industrial, lá no século XVIII na Inglaterra, o planeta, a natureza só foi se alterando. O processo de poluição, a emissão de gases tóxicos por conta da invenção dos automóveis, das indústrias que emitem os gases tóxicos na atmosfera, tudo isso aí é um processo que é advindo da alteração que a indústria propõe, enfim, na natureza. Então as indústrias dependem da instalação de infraestruturas, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, e isso altera a paisagem. A indústria depende de energia, então você vai ter que, por exemplo, construir hidrelétricas, parques eólicos, estações de transmissão de energia. Isso altera a paisagem, né? Muitas indústrias dependem de recursos retirados da natureza, a derrubada de árvores, exploração de minérios, isso impacta o meio ambiente. E a instalação de fábricas ou galpões, por exemplo, né, em áreas que outrora não tinha nada, eram áreas periféricas, então a instalação das fábricas também altera a paisagem. Ou seja, tanto na área urbana quanto na área rural, o processo de industrialização altera significativamente a paisagem, e isso é fruto da inventividade humana, isso é fruto ali da capacidade humana de transformação. É importante a indústria? Sem sombra de dúvidas. Porém, nós precisamos repensar o processo de produção das coisas, principalmente no que tange ao excesso. Quanto mais consumimos, mais a indústria vai ter que produzir. E quanto mais a indústria produz, mais recurso natural é retirado, mais poluição é gerada, e aí a gente sabe as consequências para o planeta. Tá certo, galerinha? Basicamente, alguns elementos que a gente traz nessa nossa aula gravada aqui. Espero que tenham contribuído para vocês no processo de estudo. Mas recorram ao livro. Leiam o que está no livro de vocês, pesquisem alguma coisa. Eu vou estar deixando também alguns links para vocês acompanharem e incrementarem aqui o conhecimento acerca dessa temática. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.